Meu nome é Irmã Catherine Mary Donovan, tenho 60 anos e moro há mais de 30 anos num convento das Irmãs Franciscanas da Penitência, nos arredores de Scranton, na Pensilvânia. Já fui professora, enfermeira, e hoje em dia levo uma vida mais tranquila, dedicada à oração, ao silêncio e aos pequenos trabalhos da comunidade. Nunca passou pela minha cabeça que depois de tantos anos de vida religiosa, fosse passar por algo tão inacreditável. Ainda me arrepio só de lembrar. Tudo começou numa manhã fria de outubro de 2022. Acordei sentindo uma dor no peito, como se tivesse um peso enorme ali. Tentei levantar, mas minhas pernas falharam. A última coisa que lembro foi a irmã Agnes gritando por ajuda. Depois disso, o apagão total. Só que de repente, eu me vi fora do meu corpo, flutuando. Vi meu corpo deitado, pálido, lábios arroxeados, e tudo parecia meio surreal. Mas o mais estranho, eu não senti medo. Era uma paz tão grande, como se alguém me dissesse, sem falar nada, "Tá tudo bem, minha filha." A luz do hospital ficou cada vez mais forte, mas não machucava os olhos. Era uma luz diferente, quase viva. E aos poucos tudo ao redor foi sumindo. Hospital, barulhos, o tempo, tudo. Me vi num lugar que não dá para descrever direito. Parecia feito de luz, mas com forma, meio líquido, meio sólido. Um campo aberto, imenso, calmo. Foi aí que ouvi uma voz, ou melhor, senti. Não era som, era uma certeza dentro de mim. A voz disse meu nome, Catherine. Me virei e vi ele, Deus. Não como a gente imagina, tipo um velhinho de barba. Era uma presença, algo que preenchia tudo. Um amor tão intenso que parecia fogo e água ao mesmo tempo. Eu caí de joelhos, mesmo sem chão. Só conseguia repetir, meu Senhor, meu Deus. Então ao redor dele, começaram a aparecer seres de luz, anjos. Eles me cercaram e me acolheram com tanto amor que chorei de verdade. Não com os olhos, mas com a alma. A presença me disse, você não veio para ficar, Catherine. Mas tem algo que precisa ver. Algo que deve ser dito. E aí fui levada além daquele campo de luz. Foi o início de algo que mudou completamente minha alma. Quando a luz me envolveu, senti como se atravessasse uma camada invisível do universo. Eu já não tinha peso, era como o sopro de uma vela. Tudo mudou. Fui parar num lugar sagrado, parecia uma sala, mas sem paredes. Tinha colunas de luz que iam até o infinito, e no meio, uma espécie de fonte feita de cristal. Mas ela não soltava água, e sim imagens. Cada gota que caía mostrava uma cena. Um dos anjos se aproximou, rosto calmo, sem idade, olhos como o céu antes da tempestade. Ele apontou para a fonte e disse, essas são as memórias do que ainda virá. Eu fiquei confusa. Memórias do futuro? Perguntei. Ele respondeu, tudo o que é, já foi. Tudo o que será, já existe. Você verá o que precisa ser contado. As visões começaram. Primeiro o mundo como ele é hoje. Cidades movimentadas, crianças brincando, gente se abraçando, vivendo, mas de repente tudo mudou. O céu escureceu, vi sirenes, vi multidões correndo, prédios desmoronando em cidades que reconheci. Nova York, Paris, Pequim. Os rostos estavam tomados de medo. O som era assustador, como trovões cortando a terra. Depois vi líderes mundiais em salas escuras, presidentes, generais, ministros, todos tensos, como se algo grande e perigoso estivesse prestes a acontecer. Um a um, vi esses líderes caindo. Uns foram mortos, outros depostos. Era como um dominó global. Perguntei, por quê? E a presença respondeu, mesmo calados, os homens serão julgados por sua própria arrogância. As visões seguiram. Vi o mapa do mundo mudando, fronteiras sumindo. Vi o céu ficar vermelho, cidades litorâneas sendo engolidas pelo mar, florestas virando desertos, o gelo derretendo. E de um jeito estranho, um novo continente surgindo. Havia caos, mas também esperança. Vi pessoas comuns ajudando umas às outras. Vi novas comunidades nascendo das cinzas, baseadas no amor, na partilha e na fé. Crianças brilhavam com uma luz por dentro, uma nova geração. Mas antes de tudo isso, viria uma grande purificação. Chorei, tremei, senti medo, e ao mesmo tempo, uma paz que dizia, isso precisa ser mostrado, e você foi escolhida. Eu? Uma freira simples, escondida num convento? Mas a voz me garantiu, você vai lembrar de tudo,
Catherine. E vai saber quando falar. Então veio uma última visão, mais intensa. A fonte de cristal brilhou com tanta força que o ambiente mudou. Tudo ficou denso, silencioso, como se até os anjos estivessem em silêncio. A escuridão tomou conta, seguida de um estrondo profundo, como se viesse do centro da terra. E eu vi o começo do fim. Tensão entre países, trocas de ameaças. E num piscar de olhos tudo explodiu. Vi aviões enormes, silenciosos, lançando destruição. Vi colunas de fogo subindo até o céu, cidades inteiras sumindo. Não era uma guerra comum, era como se a humanidade estivesse se autodestruindo. A Ásia em chamas, o Oriente Médio tomado pela fumaça. Tanques atravessando a Europa, mas não com soldados, com máquinas. Drones caindo em enxames sobre florestas e vilas. O pior, vi armas que não usavam balas. Algo invisível que atacava a mente das pessoas. Populações enlouquecendo de repente, um caos tão profundo que parecia que a alma coletiva da humanidade estava se despedaçando. No meio disso tudo, mais líderes caíram. Lembro de ver um presidente americano morrendo, não vou dar nomes, a visão me impediu. Mas lembro do rosto dele coberto por uma bandeira. Vi países seguros em revoltas internas, palácios invadidos, gente sendo julgada nas ruas. Tudo parecia tirado direto da Bíblia, como se as profecias estivessem se cumprindo. Perguntei em desespero: é o fim? E ouvi: é o nascimento de um novo mundo. E aí vi outra coisa. No meio de tanta destruição, havia luz. Pequenos grupos de pessoas, orando, ajudando, resistindo. Escondidos nas montanhas, nos campos, até em cidades subterrâneas. Gente simples que se recusava a revidar com violência. Eles brilhavam. Foi ali que entendi, não era o fim do mundo, era o fim de um ciclo. Uma grande colheita espiritual. E tudo isso seria permitido, não por raiva, mas por amor. Para que a humanidade finalmente despertasse. Eu chorava, tremia, e até os anjos pareciam tristes. Você precisa lembrar, Catherine, dizia a voz. E quando chegar a hora, deve contar. Eu disse sim, mesmo sem entender tudo. E o que veio depois foi ainda mais difícil de ver. O que veio depois mexeu comigo de um jeito que nem as décadas dentro do convento conseguiram. Nem nas orações mais profundas eu tinha sentido algo tão forte. A luz da tal sala das visões mudou, ficou azulada, meio como aquele céu bem cedo, antes do sol nascer. De repente tudo ficou em silêncio. O anjo ao meu lado, que até então estava calmo, fechou os olhos. Parecia que estava rezando, se preparando para algo pesado. Foi aí que vi a Terra, mas não como a gente vê nas fotos da NASA. Era o planeta visto de longe, no espaço, flutuando feito uma joia no escuro, só que ferido. Vi rachaduras gigantes abrindo pelos continentes, oceanos avançando e engolindo pedaços inteiros de terra. Lugares conhecidos, como a Flórida, o Bangladesh e partes da Europa, todos submersos. As florestas viravam deserto. O gelo dos polos praticamente sumiu, e com ele algo antigo foi libertado, uma espécie de ameaça invisível que se espalhava pelo ar. O céu tinha mudado, não era mais azul, estava cinza com tons avermelhados, como se o planeta tivesse sido coberto por uma camada de poeira. Vi tempestades elétricas sem parar, auroras dançando mesmo durante o dia. Era como se a Terra estivesse tentando se curar sozinha, se reestruturando depois de uma doença longa. E mesmo nesse cenário de destruição, havia vida, uma vida diferente. Vi animais novos, árvores que brilhavam à noite, e campos que pareciam pulsar. As pessoas eram poucas, mas estavam mudadas, usavam roupas feitas à mão, bem simples. Tinham um olhar sereno, como monges. As crianças corriam pelos campos com uma sabedoria no olhar, como se já soubessem de tudo, desde sempre. Foi aí que ouvi de novo aquela voz. Disse algo que nunca mais esqueci: tudo o que o homem construiu vai passar pelo fogo, mas do fogo nascerá nova vida. Aqueles que ouvirem o chamado sobreviverão e guiarão os outros. Senti uma mistura de tristeza pelas perdas, mas também uma esperança que crescia. Era como se a própria criação estivesse dizendo: ainda vale a pena. Ainda acredito em vocês. E aí veio outra cena que me deixou sem palavras. Montanhas se abrindo e revelando cidades muito antigas, escondidas há milênios. Vi gente encontrando livros, objetos, registros sobre a origem do ser humano, sobre Deus, sobre o universo. Era como se junto do fim,
viesse também uma verdade esquecida sendo revelada. A voz voltou a falar: você verá tudo isso acontecer, mas precisa falar antes. Eu perguntei, com a garganta apertada: quando? E a resposta foi: em breve, muito em breve. Foi nesse momento que percebi que eu estava voltando, mas ainda havia mais uma coisa para ver. Achei que tinha acabado, mas fui levada a um último lugar, diferente de tudo que já tinha visto. Era um salão dourado, o chão parecia um espelho líquido, só que em vez de refletir meu corpo, mostrava minha alma. Era como se Deus estivesse me lendo por dentro. Sem julgamento, só verdade. No meio do salão, flutuava um livro enorme. As páginas viravam sozinhas, e cada uma era mais do que palavras. Era som, luz, sentimento. Parecia conter toda a história da humanidade. Meus olhos foram levados para uma página em especial. Este é o tempo do último selo, disse a voz, agora mais firme. Vi símbolos estranhos, que não eram de nenhuma língua humana, mas eu entendia. Era como se o sentido deles fosse impresso direto no meu espírito. A mensagem era clara. A humanidade chegou num ponto de virada. Vi que existem grandes ciclos espirituais, imensos, como eras, e que estávamos no final de um desses. Cada ciclo terminava com 3 sinais: o colapso da verdade, a inversão da luz e a revelação do que estava escondido. E eu vi tudo isso acontecendo agora, no nosso tempo. Vi a verdade sendo tão distorcida que ninguém mais sabia no que acreditar. Vi a fé sendo tratada como piada, esquecida, desacreditada. E vi aqueles que operam nas sombras, os manipuladores, os enganadores, sendo expostos. Não porque escolheram, mas porque a própria luz já não permitia mais o esconderijo. Acima do livro, 7 selos brilhavam. 6 estavam abertos, só faltava um. Sempre houve sinais, disse a voz. Mas agora a escolha é coletiva. Se o 7º selo se romper, o tempo como vocês conhecem vai mudar completamente. Perguntei assustada: tem como evitar isso? A resposta foi: sim, mas vai depender do despertar. Do retorno ao que é essencial, de abrir mão do orgulho, da sede de poder. O céu não faz nada sem o sim da terra. Foi aí que entendi: não se trata de castigo. Deus não castiga, Ele avisa, Ele espera, Ele ama. Mas até o amor tem um limite quando o ser humano insiste em não ouvir. As páginas do livro começaram a se dissolver em luz. O salão escureceu, e a última coisa que ouvi foi: leve isso com você. Nem todos vão te ouvir, mas quem tiver olhos de ver vai entender. E então eu voltei. Acordei numa cama de hospital, em Scranton. Estava cheia de tubos, rodeada de máquinas, e com lágrimas escorrendo pelo rosto. A enfermeira chamou um médico, todos ficaram espantados. Disseram que eu tinha morrido por quase 3 minutos. Mas eu sabia, aquele tempo não foi o mesmo que o deles. Voltar foi mais difícil do que partir. Nos primeiros dias, eu estava aqui, mas não estava. Minha alma ainda estava entre 2 mundos. Os médicos disseram que foi um infarto súbito. É um milagre você ter sobrevivido, falou o cardiologista. Eu só pensava: não foi milagre, foi chamado. As irmãs do convento vinham me visitar. Irmã Agnes trazia terços, flores, o mesmo sorriso doce. Mas eu olhava para elas e via algo diferente. Como se agora eu enxergasse mais do que antes. Comecei a notar como o mundo anda raso, barulhento, distraído. Quase ninguém está pronto para ouvir o que eu tenho dentro de mim. Fiquei em silêncio por semanas. Passava horas olhando pela janela do hospital. O céu, os pássaros, as árvores, tudo parecia esconder algum tipo de mensagem. Comecei a ter sonhos com símbolos, os mesmos que vi no livro dourado. Acordava no meio da noite com o coração acelerado. Algo me empurrava a escrever, a contar, mas eu hesitava. Quem vai acreditar numa freira de 60 anos dizendo que viu o fim, e o recomeço, do mundo? Quem vai ouvir sem me achar fanática, maluca, ou simplesmente mentirosa? Até entre as próprias religiosas, tem quem não acredite em visões. Hoje em dia a fé anda escondida atrás da lógica. Todo mundo quer milagres com explicação, com manual de instrução. Deus virou um conceito, mas o que eu vi não tem nada de conceito. Era real, assustador e lindo. O peso do que carrego me corrói. Às vezes choro sozinha, ajoelhada no escuro do meu quarto, pedindo que Deus me diga o que fazer. Mas ele fica em silêncio,
como se estivesse esperando eu tomar coragem por conta própria. Tentei escrever num caderno escondido, mas as palavras não dão conta. Como colocar em frases o que foi vivido em luz? Como traduzir o eterno usando só tinta e papel? E foi então, numa manhã cinzenta de novembro, que eu recebi a primeira confirmação. Durante a missa, quando o padre leu aquela parte do Apocalipse sobre o livro com os 7 selos, senti uma espécie de choque passar pelo meu corpo. Minhas mãos ficaram suadas, e do nada começaram a escorrer lágrimas. Parecia que o céu dizia: é agora, começa já. E foi exatamente naquele dia que decidi: vou escrever tudo, mesmo que ninguém leia, mesmo que tirem sarro de mim. Minha missão não é convencer ninguém, é só contar o que vivi e confiar que vai chegar em quem precisa. A sala das visões ainda está dentro de mim, assim como aquela presença. Depois que voltei do hospital e me ajeitei de vez no convento, comecei a ouvir umas vozes, não aquelas alucinações, sabe? Eram como sussurros na alma, suaves, mas insistentes. Às vezes na madrugada, outras vezes enquanto rezava sozinha na capela. Parecia que a eternidade estava batendo na minha porta. E as vozes diziam: eles precisam saber, Caterine. Eu pensava: quem precisa? Nunca deram nome, mas eu sentia que eram pessoas comuns, espalhadas por aí, cheias de dúvidas, sofrendo, procurando sentido na vida. E eu só era uma ponte, um canal. Comecei a escrever direto à mão, em uns cadernos antigos do convento. Não era como quem escreve de verdade, as palavras só saíam, como se algo de dentro de mim ditasse tudo. Escrevi por horas, dias, enchendo caderno atrás de caderno. As visões voltavam enquanto eu escrevia, bem vivas e doloridas. Sentia o cheiro da fumaça das cidades em guerra, escutava os gritos, via mães desesperadas fugindo com os filhos no colo, mas também via esperança, pequenos grupos escondidos cantando hinos silenciosos. Uma noite acordei com o coração acelerado por um sonho que parecia mais real do que tudo que já vivi. Uma multidão olhando pro céu, uma aurora boreal gigante aparecendo onde nunca deveria ter uma. Era um sinal, um alerta. As pessoas caíam de joelhos, algumas choravam, outras entravam em desespero, mas algumas sorriam. Não por ignorância, mas por fé. Sabiam que o céu não nos abandonaria. E foi aí que comecei a sentir uma transformação dentro de mim, devagar, mas profunda. Eu não era mais a irmã Caterine de antes. Algo queimava no meu peito, não ansiedade, mas um propósito forte, urgente. Era como se o tempo tivesse ficado frágil, e cada dia tivesse um peso decisivo. Falei com o padre da paróquia sobre isso. Ele me ouviu com calma, aquele olhar meio desconfiado, sabe? Como quem diz: será que essa irmã tá viajando ou é coisa séria? No fim ele disse: se Deus te mostrou algo, Ele vai te mostrar a hora certa de falar. Nem antes, nem depois. Guardei isso comigo, mas as vozes não pararam. Eles precisam saber, Caterine. Aí entendi que eu não podia esperar permissão. A mensagem não era minha, eu só era uma mensageira. Quem quiser rir, que ria. Quem quiser ouvir, vai ouvir. Quem ignorar, vai sofrer por isso. A escuridão está crescendo, eu sinto isso. Mas ainda há tempo, ainda há luz, por isso que eu escrevo. Teve uma visão que quase não consegui colocar no papel. Tentei esquecer porque era diferente das outras, mais sombria, mais pesada, mais pessoal. Mas lá no fundo sabia que era a mais importante. Não veio naquela sala de luz, veio depois, quando eu achava que tudo tinha acabado e eu estava voltando pro meu corpo. De repente, num clarão, fui jogada num lugar escuro, sem forma, um vazio onde o tempo parecia parar. Ali ouvi um sussurro, não era a voz de Deus, nem daquela presença boa que me acompanhava. Era outra coisa, fria, áspera, uma presença distante que me observava. Lá me mostraram não o que Deus queria, mas o que o outro lado queria esconder. Vi homens poderosos em tronos escuros, rodeados de telas e códigos, em reuniões silenciosas, planejando tudo. Manipulavam a massa, as informações, as emoções, como se o espírito coletivo estivesse sendo controlado sem a gente perceber. O que mais me assustou foi ver igrejas vazias, altares caindo, crucifixos trocados por símbolos estranhos, escondidos em imagens, músicas, palavras. Era uma fé adulterada, com cara de boa, mas podre por dentro. Vi jovens sendo afastados da verdade, suas mentes moldadas por ondas invisíveis, um tipo de ataque espiritual disfarçado de diversão.
E vi muita gente rindo, achando que estavam livres, mas na real estavam presos por dentro. Vi até um nome, não vou falar agora, de alguém que vai aparecer no mundo como um salvador, carismático, inteligente, capaz de unir todos. Mas por trás disso, escuridão. Ele não vai chegar com armas, mas com soluções que farão o mundo se ajoelhar, não pelo medo, mas pela admiração. A voz da presença me chamou de volta e disse: isso é o que eles escondem, mas a luz vai revelar tudo. Acordei no hospital naquela mesma noite, com um grito preso na garganta. Por dias não quis escrever sobre isso, tive medo. Mas medo não combina com quem viu a eternidade. Se sou chamada a falar, tenho que falar tudo. A escuridão precisa ser mostrada para que os que amam a luz saibam o que vem e possam se preparar. Depois disso me recolhi, pedi silêncio, evitei visitas. Não por medo, mas porque minha alma precisava se reorganizar. Passava horas de joelhos, sentindo algo invisível pulsando, algo que estava para acontecer. Numa dessas madrugadas, aconteceu algo raro. A capela estava escura, só a luz do altar acesa. Eu rezava o terço sozinha quando uma brisa suave percorreu a sala, mesmo com as janelas fechadas. Não senti medo, só aquele perfume de lírios que senti junto aos anjos naquela experiência fora do corpo. Olhei para o altar e vi uma luz fraca irradiando do crucifixo, como se Cristo estivesse me olhando. Meu coração disparou, mas minha mente estava calma. E ali, sem palavras, entendi uma coisa nova: o tempo do anúncio está perto. Essa mensagem não veio como pensamento, foi impressa dentro de mim, como se o céu dissesse que o silêncio está acabando, que não fui escolhida só para testemunhar, mas para alertar. Chorei, mas não de medo, chorei de amor. Apesar de tudo que vem, guerras, quedas, tragédias, Deus ainda aposta na gente, ainda nos vê como filhos, ainda acredita que o coração humano pode voltar para sua origem divina. Entendi uma coisa fundamental: o aviso não é ameaça, é um presente. Somos uma geração privilegiada. Vamos viver o que outros só profetizaram. E cada um vai escolher de que lado da eternidade quer ficar. Agora eu organizo meus cadernos, reviso cada detalhe, porque sei que quando chegar a hora, vou ter que falar rápido. Não sei se será num vídeo, numa carta, num livro escondido em algum lugar. Mas sei que alguém vai achar isso e entender. Não estamos sozinhos, nunca estivemos. E tudo o que vai acontecer já foi mostrado por amor. Na mesma semana, uma jovem freira chamada Teresa me disse: Irmã Caterine, esses dias venho sonhando com auroras vermelhas e você aparece em todos eles. Olhei nos olhos dela e só sorri. O céu já começou a falar, e quem tem ouvidos está ouvindo. Se você está ouvindo isso agora, o tempo chegou. É estranho pensar que palavras escritas num convento silencioso, por mãos envelhecidas, possam atravessar o tempo e chegar até corações despertos. Mas é essa fé que me sustenta, não a fé dos dogmas, mas a que nasce da presença viva de Deus, como eu vi e senti. Voltar daquele limite entre os mundos me deu mais que visões, me deu uma missão. Agora sentada nessa cela simples, rodeada de silêncio e oração, sei que é hora de me entregar de corpo e alma a essa missão. Não sei o dia nem a hora do que vai acontecer. E se alguém disser que sabe, desconfie. O que me mostraram é que tudo já está em movimento, que as peças estão sendo colocadas, que os selos estão sendo rompidos no espírito antes de acontecer no mundo. Mas a coisa mais importante que você precisa saber é essa: nada que vier vai ser maior que o amor de Deus. Nem guerras, nem quedas, nem revelações chocantes, nem terremotos espirituais que vão abalar religiões, governos, famílias e consciências. Tudo isso vai ser só o parto de um mundo novo. Você não foi esquecido, você não está à mercê, você não está sozinho. Cada lágrima que cai, cada oração sem resposta, cada silêncio que grita dentro do seu coração, Deus escuta e espera. Espera que você se lembre de quem é, que você desperte. Quando os dias difíceis chegarem, quando o céu mudar de cor, quando parecer que tudo está perdido e as vozes ao seu redor gritaram só confusão, lembre-se da calma daquela presença, daquele campo de luz. Lembre-se que o céu já falou, que o aviso foi dado, não para assustar, mas para preparar. Eu sou só uma mensageira. Uma mulher de 60 anos, com rugas no rosto e mãos marcadas pelo tempo, mas com olhos que viram o eterno e um coração cheio de uma urgência que não dá mais para calar. Se você chegou até aqui, provavelmente ouviu o chamado. Não tenha medo. Feche os olhos, reze, sinta. Porque, como me disseram, o céu nada faz sem o consentimento da terra. Agora a decisão é sua.
De que lado você vai estar quando a aurora vermelha aparecer no horizonte? E quando isso acontecer, saiba, tudo era real. Eu vi, e agora você também viu através de mim. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.